Oi, gente. Então, aquele videozinho para explicar os exercícios de medição indireta ou taquiometria. Lembrando que esse vídeo é para ajudar no exercício. Não vem muito baseado em, em contexto teórico, o que também é importante para estudar para a prova. Então, ângulos zenitais são ângulos na vertical. Nós temos nossa vertical, a linha vertical aqui, e aqui nós temos a linha do horizonte, uma linha na horizontal. Então, o ângulo zenital é um ângulo vertical, que está na linha vertical, e os aparelhos, e ele está apontado para cima da linha do horizonte. Então, os aparelhos que utilizam ângulos zenitais, eles têm o zero apontado para cima da linha do horizonte. Então, eles começam com 0 graus aqui. E aí, o 0 graus com a linha do horizonte faz 90 graus, faz 180 graus para baixo, e depois de 180 graus, vem os 270 graus. Então, os ângulos zenitais começam com 0, de novo, é zerado lá em cima, e uma volta toda vai fazer 360 graus. O que lembra isso para vocês? Os quadrantes. Então, vamos lá. Nós temos aqui o ângulo, aqui uma linha, onde o ângulo foi medido, o ângulo que foi medido, leitura de ângulo, deste ângulo vertical, a leitura do ângulo foi de 76 graus e 13 minutos. Mas o que vocês têm que descobrir é qual o ângulo inclinado em relação à linha do horizonte. Então, o que a gente tem que descobrir é essa aqui, o que esta linha faz com a linha do horizonte. Então, a leitura do ângulo 76 graus e 13 minutos está no primeiro quadrante. Então, quando a leitura do ângulo está no primeiro quadrante, para descobrir o ângulo inclinado vertical, que é esse daqui, o alfa, se faz 90 graus menos a leitura do ângulo, que é então igual a 90 graus menos 76 graus e 13 minutos, que vai dar 13 graus e 47 minutos. Então, este é o ângulo inclinado vertical. E como eu sei que ele está em aclive? Porque ele está acima da linha do horizonte. Então, quando a leitura do ângulo está no primeiro quadrante, o ângulo inclinado vertical sempre vai ser em aclive. E quando a leitura do ângulo está no segundo quadrante? Gente, como é que a gente sabe, se não tiver o desenho, em que quadrante o ângulo está? Pelo valor dele, aqui 95 graus e 23 minutos. Então, a gente sabe que está entre 90 graus e 180 graus, está no segundo quadrante. Então, tá. Então, a leitura do ângulo da linha vertical está 95 graus e 23 minutos. O que a gente quer saber é o ângulo que faz, qual é o ângulo inclinado em relação à linha do horizonte. Então, o ângulo inclinado vertical vai ser a leitura do ângulo menos 90 graus. Neste caso, 95 graus e 23 minutos menos 90 graus, que dá 5 graus e 23 minutos. Este é o ângulo inclinado vertical. E quando a leitura do ângulo está no segundo quadrante, este ângulo vai estar em declive. Nós observamos que esta linha está abaixo da linha do horizonte. Então, no primeiro quadrante, essa linha estava acima da linha do horizonte, está em aclive. Quando essa linha está abaixo da linha do horizonte, está abaixo da linha da horizontal, aqui abaixo, né, é declive. Leitura do ângulo zenital de 259 graus e 45 minutos. Este valor está entre os 180 graus e 270 graus, então está no terceiro quadrante. Quando está no terceiro quadrante, aqui, né, esse ângulo está no terceiro quadrante, o que nós temos que descobrir é essa linha, qual é o ângulo inclinado em relação à linha do horizonte. Então,
quando a leitura do ângulo está no terceiro quadrante, a fórmula é 270 graus menos a leitura do ângulo que foi feito. Então, o ângulo inclinado vertical, neste caso, é 270 graus menos 259 graus e 45 minutos. É igual a 10 graus e 15 minutos. Novamente, no terceiro quadrante, em declive, está abaixo da linha do horizonte. E, por fim, quando o ângulo zenital está no quarto quadrante. Por exemplo, o exemplo deste aqui é no 293 graus e 34 minutos. Está entre o 270 e o 360 graus, né? Quando fecha aqui. Então, ele está no quarto quadrante, nosso ângulo zenital. E o que a gente quer descobrir é este ângulo aqui, que esta linha faz com a linha do horizonte. Então, qual é o ângulo inclinado em relação à linha do horizonte? Aí, para esta fórmula, é ângulo inclinado vertical é igual à leitura do ângulo zenital menos 270 graus. Então, 293 graus, 34 minutos, menos 270 graus, é igual a 23 graus e 34 minutos. E aí, quando está no quarto quadrante, está em aclive, porque está acima da linha do horizonte. Ângulos nadirais. Eles também vão variar de 0 a 360 graus. Só que agora o zero ele vai coincidir com a posição nadiral, que é na linha vertical, na parte inferior, abaixo da linha do horizonte. Então, aparelhos que utilizam ângulos nadirais, o zero está na linha vertical inferior. O que isso nos implica? É que daí, diferente do ângulo zenital, os 90 graus vão estar aqui, os 180 aqui e o 270 aqui. É como se fosse um espelho dos ângulos zenitais, os ângulos nadirais. Mexe um pouco a cabeça, mas com muita atenção conseguimos trabalhar. Eu tenho uma leitura do ângulo nadiral de 76 graus e 13 minutos. Ele está no primeiro quadrante. Então, estando aqui no primeiro quadrante da linha, né? O que a gente quer descobrir qual é o ângulo inclinado em relação à linha do horizonte, que é este ângulo aqui que nós queremos descobrir. Continua quando está no primeiro quadrante, que o ângulo inclinado vertical é igual a 90 graus menos a leitura do ângulo. Então, 90 graus menos 76 graus e 13 minutos é 13 graus e 47 minutos. Só que agora aqui no ângulo nadiral, quando a leitura do ângulo está no primeiro quadrante, ele vai estar em declive, abaixo da linha do horizonte. Leitura do ângulo nadiral de 95 graus e 23 minutos. 95 graus está entre 90 graus e 180 graus. Então, sabemos que este ângulo está no segundo quadrante. Então, a gente observa que a metodologia para ângulo zenital e ângulo nadiral, para descobrir em qual quadrante está, é olhando o valor. Não muda muita coisa, mesmo que seja espelhado os quadrantes deles. Então, a gente tem uma leitura de 95 graus, 23 minutos, no segundo quadrante. Nós queremos saber qual o ângulo inclinado em relação à linha do horizonte. Então, a fórmula é a mesma quando está no segundo quadrante. Ângulo inclinado vertical é igual a leitura do ângulo menos 90 graus. Só que no ângulo nadiral está em aclive esta linha. Leitura do ângulo nadiral de 259 graus e 45 minutos. Está no terceiro quadrante, então a fórmula do ângulo inclinado vertical vai ser igual a 270 graus menos a leitura do ângulo. Então, vai dar o valor de 10 graus e 15 minutos. E este ângulo está em aclive, acima da linha do horizonte. Então, quando a leitura do ângulo nadiral está no terceiro quadrante, o ângulo inclinado está em aclive. E, por fim, a leitura do ângulo nadiral no quarto quadrante, a forma para descobrir o ângulo inclinado vertical, o ângulo que faz com a linha do horizonte, é a leitura do ângulo menos 270 graus. E quando está no quarto quadrante, a leitura do ângulo nadiral, o ângulo inclinado vertical vai estar em declive. Então, eu espero que até aqui vocês tenham anotado a fórmula para cada quadrante, no ângulo zenital e no ângulo nadiral, e se é em aclive
ou declive. Revisando, então. Teodolitos que utilizam limbos que leem ângulos zenitais ou nadirais variam de 0 a 360 graus, mas existem teodolitos que têm seus limbos graduados num sistema de ângulo inclinado vertical, já dá direto o ângulo inclinado vertical. E estes teodolitos eles vão obedecer a variação somente em um quadrante, isto é, 0 graus na linha do horizonte e 90 graus em ambos os extremos da vertical. Então, por exemplo, nós temos aqui um ângulo com a linha que deu um ângulo inclinado vertical de 10 graus e 15 minutos, e como está acima da linha do horizonte, está em aclive. E aqui um ângulo de 13 graus e 34 minutos, mas como está abaixo da linha do horizonte, está em declive. Então, vamos lá para o primeiro exercício que foi passado para vocês. Foi passado uma tabela onde possui ângulos zenitais, nadirais e com inclinação vertical. Z de zenital, N de nadiral e V de inclinação vertical. Então, vamos lá para o primeiro. O primeiro é um ângulo zenital. Foi utilizado um teodolito que lê ângulos zenitais. Então, o ângulo zenital que foi dado, o ângulo lido, é de 91 graus, 24 minutos e 25 segundos. Então, nós sabemos que este ângulo, conforme o seu valor, está no segundo quadrante. Sendo assim, então a fórmula é ângulo inclinado vertical é igual à leitura do ângulo menos 90 graus. Então, vai ser 91 graus, 24 minutos e 25 segundos menos 90 graus, sendo então o valor do ângulo inclinado vertical igual a 1 grau, 24 minutos e 25 segundos. Estando no segundo quadrante, está em declive. Então, vamos colocar este valor lá no ângulo de inclinação vertical, o graus, 1 graus, 24 minutos e 25 segundos. E, como está em declive, também podemos usar a palavra descendente. Então, o segundo ângulo que foi nos dado é nadiral. O teodolito utilizado foi um teodolito nadiral, onde o ângulo dado, o ângulo lido, foi de 269 graus, 8 minutos e 43 segundos. Está no terceiro quadrante, conforme o valor. Então, o valor, a fórmula para o ângulo inclinado vertical é 270 graus menos a leitura do ângulo. Então, 270 graus menos 269 graus, 8 minutos e 43 segundos. O valor é de 0 graus, 51 minutos e 17 segundos. Quando a leitura do ângulo nadiral está no terceiro quadrante, o ângulo inclinado vertical está em aclive. Podemos também utilizar a palavra ascendente. E por fim, então, o terceiro ângulo lido foi com um teodolito que já lê direto o ângulo inclinado vertical. Então, ele leu de 1 grau, 5 minutos e 7 segundos. Então, aqui nós precisamos utilizar a fórmula, já que teodolitos de inclinação vertical já nos dá o ângulo de inclinação vertical. Então, é só repetir o valor. E aqui, como ele não colocou nenhum sinal, está em aclive, ascendente. Aqui nesse exercício, para vocês saberem se está ascendente ou em descendente. Aqui, por exemplo, nós temos um ângulo de inclinação vertical menos 12. Então, como está com ângulo negativo, aqui vai descendente. Então, para o exercício 1, é só isso. O próximo vídeo vai ser, então, para o exercício 2.